Áudio que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. Livro 8. A matéria e a forma e a sua união. Se há uma ou muitas espécies de matéria. Ainda que todas as coisas sejam a partir do mesmo princípio material, que é a matéria primeira que per si nenhuma forma tem, ou a partir dos mesmos princípios materiais primeiros, os quais são os 4 elementos, que são princípios materiais comuns para todos os generáveis e corruptíveis, todavia, qualquer coisa tem uma matéria própria. Conclui-se, portanto, que a matéria primeira é una para todos os generáveis e corruptíveis, mas a matéria própria são diversas para diversas coisas. 2. A causa da diversidade das coisas. O problema consiste em saber-se como, se existe uma matéria primeira para todas as coisas, a partir desta única matéria primeira pode-se chegar à diversidade das coisas. Os antigos filósofos explicavam isto pelo acaso, removendo a causa agente, e colocando que a diversidade das coisas é produzida pela densidade e rarefação a partir de uma única matéria. Aristóteles discorda da solução dada pelos antigos filósofos. A partir de uma única matéria existente, a diversidade das coisas é produzida pela causa movente, ou porque a causa movente é esta ou aquela, ou porque a mesma causa movente se encontra em relação a operar diversas coisas de diversas maneiras. Isto é maximamente patente nas coisas artificiais. A partir da madeira, pode-se fazer, pelo mesmo artífice, tanto uma arca como uma cama, segundo as diversas artes que o mesmo utiliza. Entretanto, ainda que a matéria primeira seja comum a todas as coisas, as matérias próprias são diversas para diversas coisas. Assim, para que não se atribua toda a diversidade das coisas à causa movente, e de nenhum modo ao princípio material, o filósofo acrescenta que em algumas coisas a diversidade provém da diferença da matéria própria. Assim, nem tudo está apto a fazer-se a partir de qualquer matéria. Por exemplo, a serra não se faz a partir da madeira. E nem está em poder do artífice fazer uma serra a partir da madeira ou da lã. Conclui-se, portanto, que a diversidade das coisas provém do movente e da matéria. 3. Nas definições de gênero e diferença, o gênero e a diferença estão entre si como a matéria e a forma. O gênero e a diferença se comparam um ao outro como matéria e forma. Pelo fato de que no gênero da substância a diferença, que se predica do gênero, lhe advém para a constituição da espécie, compara-se ao gênero como ato e forma, e o gênero se compara à diferença como matéria. E assim como no gênero da substância, o mesmo pode ser dito de todas as demais definições. Isto não deve ser entendido como se a diferença fosse forma e o gênero, matéria. Tanto é assim que o gênero e a diferença se predicam da espécie, mas a matéria e a forma não se predicam do composto. Isto foi dito, na verdade, porque o gênero é tomado daquilo que é material na coisa, a diferença, porém, daquilo que é formal. Por exemplo, o gênero de homem é animal, porque significa algo que apresenta natureza sensitiva, a qual materialmente se encontra em relação à natureza intelectiva, da qual se toma o racional, que é a diferença específica do homem. Além disso, o gênero tem potência à diferença, e o gênero e a diferença se proporcionam como a matéria e a forma. Na definição de casa, a madeira e a pedra são a matéria, e tal modo de composição é a forma. Na definição de cristal, a água é como matéria, e o congelado é como forma. 4. A causa da unidade da definição e do seu objeto.
Todas as coisas que têm diversas partes, e nas quais o todo não é apenas o ajuntamento das partes, mas algo constituído de partes que, entretanto, é algo mais do que as mesmas partes, tem alguma coisa que faz nelas a unidade. Em alguns corpos que têm uma unidade assim, a causa da unidade é o contato, em outras, a viscosidade, ou alguma outra coisa assim. Ora, é manifesto que a razão definitiva é uma constante de diversas partes. Não é una por uma simples agregação de partes. A definição é una de modo simples. É significativa de um uno. De onde meritoriamente se coloca a questão de se descobrir o que é que faz a definição do homem ser una, e o que é que faz o homem ser uno, do qual a razão é a definição. 5. O caminho para a solução da questão precedente. Se nós colocarmos que nas definições o gênero é como matéria e a diferença é como forma, e um é como potência, e outro como ato, a questão se torna tão fácil de se resolver, que parece não haver mais dúvidas. Desta maneira, tanto a questão da unidade da definição, como a questão da unidade de seu objeto se transformam na questão da determinação da união do princípio material e formal entre si. 6. A união da matéria e forma nas coisas naturais. Nas coisas naturais que se geram e corrompem, as questões levantadas se tornam idênticas à questão do porquê o cobre é redondo. Ao perguntarmos qual é a causa da definição cobre redondo ser una, não parece haver dúvida que seja porque o cobre é como matéria e redondo como forma. Ora, nenhuma outra causa há porque estas sejam uma unidade, a não ser aquela que faz aquilo que está em potência tornar-se ato. Esta é o agente em todas aquelas coisas nas quais há geração e corrupção. Assim, fica manifesto que o agente é a causa pela qual nas coisas que se geram e corrompem a definição que significa a essência é una. 7. A união da matéria e forma nas coisas matemáticas. A matéria é de duas maneiras, sensível e inteligível. A matéria sensível é aquela que diz respeito às qualidades sensíveis, como o quente e o frio, o raro e o denso, e outras assim. As coisas naturais ocorrem com matéria sensível, mas as matemáticas são delas abstraídas. A matéria inteligível é dita aquela que é tomada sem as qualidades sensíveis ou diferenças, assim como o próprio contínuo. E esta matéria não é abstraída das coisas matemáticas. Daqui se segue que tanto nas coisas sensíveis, como nas matemáticas, sempre se faz necessário que haja nas definições algo como matéria e algo como forma. Assim como na definição do círculo matemático, o círculo é definido como uma figura superficial, sendo a superfície como matéria, e a figura como forma. Portanto, a mesma será a razão pela qual a definição matemática é una, e pela qual a definição natural é una. E isto porque, posto que nas coisas matemáticas não há agente, assim como nas coisas naturais, todavia em ambas algo é como matéria, e outro como forma. 8. A unidade das substâncias separadas. As coisas que não têm matéria inteligível, como as coisas matemáticas, ou matéria sensível, como as coisas naturais, assim como o são as substâncias separadas, qualquer uma delas é algo uno de modo imediato. Já as coisas que têm matéria não são unas de modo imediato statim, mas a unidade delas provém de que a unidade advém a matéria. Porém, se houver algo que seja somente forma, será una de modo imediato statim, porque não ocorrerá nesta coisa que algo lhe ponha alguma ordem antes que tivesse unidade pela forma. Os 10 predicamentos não são algo que se obtenha através de alguma coisa adicionada ao ente, assim como as espécies são obtidas por adição das diferenças ao gênero. É manifesto que o ente não necessita de algo que lhe seja adicionado para que se torne substância, ou quantidade, ou qualidade. O ente é de modo imediato já desde o princípio ou substância, ou qualidade, ou quantidade, etc. Esta é a causa de por que nas definições não se coloca nunca nem o uno e nem o ente, como se fossem gêneros. Se assim o fosse, importaria que o uno e o ente fossem como matéria para com as diferenças, as quais, quando adicionadas ao ente, o fariam substância ou qualidade. Semelhantemente a isso, aquilo que é completamente separado da matéria, que é idêntico à sua essência, conforme foi explicado, é uno de modo imediato, assim como é ente de modo imediato.
não há, de fato, nas substâncias separadas, alguma matéria esperando a forma, pela qual tenham unidade e ser. Por isso, nas substâncias separadas, não há nenhuma causa movente para fazer com que sejam unas. Algumas delas, todavia, têm causa substituinte das substâncias sem movimento destas substâncias, a diferença das coisas que se geram e corrompem que se fazem pelo movimento. Qualquer uma das substâncias separadas é, portanto, ente e uno de forma imediata. 9 opiniões falsas acerca da matéria e da forma. Alguns dos antigos filósofos colocaram a causa da unidade do homem uma consubstancialidade ou coexistência da alma com o corpo, como se significasse em abstrato alma com corpo. Outros afirmaram que o viver é o meio pelo qual a alma se une ao corpo. Estas posições são colocadas pelo filósofo como falsas. Se é verdade que existe algum meio de união da alma com o corpo, pela mesma razão existirá em todas as coisas que se acham entre si como forma e matéria. Ora, isto é manifestamente falso. É manifestamente falso dizer que viver seja o meio pelo qual a alma se compõe com o corpo, sendo que o viver nada mais é do que ser animado. 10 A causa dos erros das opiniões dos antigos filósofos. A causa dos erros das opiniões dos antigos filósofos reside em que, inquirindo o que faz a unidade da potência com o ato, eles inquiriam como seria possível ligá-los por algum meio, como se tratassem de coisas diversas segundo o ato. Mas, conforme foi dito, a matéria última, que é apropriada à forma, e a mesma forma, são o mesmo. Uma delas é como potência, e a outra é como o ato. Daqui se depreende que inquirir a causa de alguma coisa, e a causa da unidade desta coisa é o mesmo, porque qualquer coisa enquanto é, una é, e a potência e o ato de uma certa forma são um. Desta maneira, não é necessário que elas sejam unidas por um vínculo, assim como aquelas coisas que são inteiramente diversas. De onde se segue que não há nenhuma causa que faça as coisas compostas de matéria e forma serem unas, a não ser aquilo que move a potência ao ato. As coisas, porém, que não têm matéria são unas por si mesmas, assim como algo existente. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe.